Muito bom dia, nação. Logo cedinho nós já estamos aqui na manhã desta segunda-feira trazendo as últimas informações do Flamengo para vocês. E, meu amigo, que noite maravilhosa, né? O Flamengo venceu ontem o Grêmio por 3-0 e hoje pela manhã a torcida já está acordando eufórica, porque o Flamengo está a 10 partidas invicto. Há 4 vitórias consecutivas, venceu o Fluminense por 2-0, depois venceu o Vasco por 4-1, venceu o Racing por 2-1 e agora venceu o Grêmio de Luiz Soares por 3-0. E, meus amigos, a imprensa esportiva de todo o Brasil rasgou elogios ao Flamengo e nós vamos analisar aqui nesse momento. Tem o Milton Neves que se rendeu ao Flamengo. Tem o João Guilherme dando a sua análise muito importante sobre o Flamengo, o Pilhado. Tem o Vene Casagrande também falando sobre as contratações do Flamengo, que inclusive Alan está praticamente fechado com o Mengão, e também é sobre a negociação, atualizações sobre a negociação do jogador De La Cruz. Nós vamos aqui então para esse vídeo muito importante aqui no canal, mas eu quero a ajuda de todos vocês. Você que nesse momento está indo para o seu trabalho, ou você está indo levar os seus filhos na escola, ou você está se preparando, né, para sair para trabalhar, tomando seu café da manhã. Meu amigo, já chega aqui explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta aqui de 2.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do nosso Mengão. E se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva, faça parte aqui do canal Meu Mengão React, porque aqui é notícia e informações do Flamengo para vocês. E um dado muito importante aqui do nosso canal é o seguinte: quase 60% das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritas no canal. Se você torce pro Flamengo de verdade, você é da nação mesmo, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva, não paga nada. Faça parte aqui da nossa comunidade do canal Meu Mengão React, tá bom? Crédito desse vídeo, o canal Terceiro Tempo, canal do João Guilherme, canal do Pilhado, canal Vene Casagrande e ESPN Brasil, link na descrição. Vamos então para as últimas notícias do Flamengo. No tempo as mudanças, saiu o Gabigol e o Ayrton Lucas, entrou aí o Pedro e o Léo Pereira. Esse é o Flamengo do São Paulo. Daqui a pouco deve pedir um atacante, de acordo com o Souza, mas no G4. É curioso que o atacante que ele colocou no banco é o que foi convocado pelo técnico, sei lá qual, para essa data FIFA bizarra que teremos até agora. O Pedro tá na seleção. Você mete o pau em tudo, você é muito azeda. Sim. Prazer, Marília, você me conhece há 20 anos, tudo bem? Então, gol 30 anos. Não, 20, não exagera, 20. O gol do ex, né? Gol do Cebolinha, que não começou bem a partida, tinha perdido um gol estranho. Foi um jogo lá e cá. O Gabigol tuitou depois da partida que na Arena Beach Soccer tinha que ganhar o time carioca. O gramado do Maracanã é um negócio bizarro, né? Cheio de areia. Começaram a plantar grama de inverno. Gente, a gente assiste o campeonato inglês e fica abismado. Num país que neva, nunca tem um problema no gramado. Aqui nós moramos num país tropical e não tem um estádio, a não ser um ou outro, que a gente pode dizer que os gramados são bons. O do Inter, que é o time que o nosso querido Felipe Vieira não gosta, ele é Grêmio, o do Grêmio tá ruim também, hein? Não, nasceu o neto dele e chama-se Ortunho, homenagem ao lateral esquerdo do Grêmio. Renato Ortunho. Renato Ortunho. Então foi um jogo de trocação, como diz o Souza. O Grêmio teve chance, sim, é verdade. E o Flamengo foi mais eficiente. O que o São Paulo tem reclamado muito é dessa eficácia no último terço do campo. Hoje o Flamengo teve até o gol do Bruno Henrique aos 51. Você está imitando o Tite, terço do campo? Não, estou imitando o Souza, que o Souza tá, né? Como tá você disse, fluente. Não, tô não. Você tá virando um cabecinha igual o Messi. Já fez até curso de treinador, por isso que ele tá nesses últimos terços aí. E ainda no finalzinho teve um gostinho. Segunda linha, terceira linha, você é louco. Linha alta, linha baixa. Ô, Assunção, o que você tá atropelando a moça? É que o Souza fez curso de treinador, por isso que ele tem essa linha alta, linha baixa, terceiro, quarto, segundo, quarto. Tomou bomba no curso, né? Certeza. Bom, já que se eu fizesse, eu tomava. A Marília citou aí o Bruno Henrique, tá todo mundo sim muito feliz com o retorno do Bruno Henrique e podendo marcar gols, né? Retorno porque tá agora cada vez mais voltando a ganhar espaço no Flamengo. Vamos abrir espaço para ele aqui no terceiro tempo. Fala, Bruno Henrique. É um mix de emoção, né? Passou quando eu machuquei, passou o choro da dor que eu sentia quando eu estava fazendo a fisioterapia, as noites em claras chorando, sem saber o que ia acontecer, o choro de quando eu voltei, né? Você ouvir falar, ouvir as pessoas falando, até vocês mesmo da imprensa, o Bruno Henrique não vai ser o mesmo. O Bruno Henrique
acho que não vai ser o Bruno Henrique 2019. Ninguém sabe o futuro. Como uma pessoa fala da noite pro dia o que a outra vai ser? Ninguém sabe. Se eu voltar aqui amanhã, eu não sei. E acaba falando. Isso chateia muito, mas, cara, eu só acredito numa pessoa. Se eu tô aqui hoje, é graças a Deus. Porque eu, com uns 20 anos, que virei um jogador de futebol, desacreditado, e hoje, olha onde eu cheguei. Com muita humildade, com pés no chão, sem pisar em ninguém, respeitando todo mundo, respeitando meus companheiros, comissão técnica, todo mundo. E por isso que eu tô aqui hoje. Ô Bruno, parabéns, você é um vencedor e parabéns aos médicos que trataram o senhor, viu? Parabéns mesmo. Ô, mas Milton, oi, pois não. Só um recadinho pro Renato Gaúcho, que na coletiva de imprensa ele voltou a falar sobre folha salarial, sobre o Flamengo ter o maior investimento. Renato Gaúcho, meu querido, quando você esteve no Flamengo comandando essa folha salarial super alta, você também não venceu. Então acho que está na hora de mudar o discurso, que estão pagando para o Uruguai. Converter tá essas chances aí em gols, porque falar da folha salarial do Palmeiras, do Flamengo, não funciona. Você comandou o Flamengo, é bem verdade, chegou a uma final, mas não venceu. Ou seja, dinheiro não é garantia de títulos, né? Muda o discurso. Tá vendo? Você mete o pau em todo mundo também. Não, tem que avisar ele, porque ele esqueceu que ele já foi técnico do Flamengo. Mais uma vitória do Flamengo nessa semana, foram 3, semana dourada, né? Começou com a goleada sobre o Vasco na segunda-feira, depois na Copa Libertadores sobre o Racing na quinta e hoje 3-0 sobre o Grêmio. Pedro, antes de te liberar para descansar um pouquinho, depois de tantos dias puxados, de tantas jornadas aí largas, conta pra gente o que é que só você viu entre mais de 60 mil pessoas aí no Maraca. Fala, Playhal, tudo bem? Grande abraço a você, a todos nesse Sport Center. Estamos aqui ainda, luzes já quase totalmente apagadas do Maracanã. Acho que só uma lojinha ali atrás de mim está ainda acesa, pouca movimentação, mas Maracanã ferveu mesmo na noite desse domingo. Quase 63 mil pessoas vieram aqui para assistir essa vitória de 3-0 do Flamengo. O pessoal saiu muito contente, não era para ser menos, né? Porque o Flamengo conseguiu um grande resultado, foi a 19 pontos, terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, segue ali atrás de Palmeiras e Botafogo, perseguindo os líderes, vai ter uma tranquilidade. Até na zona mista, quando a gente estava ali, eu via pessoas do Flamengo, precisaram de 10 jogos para ter uma tranquilidade nessa era São Paulo. É com esse espírito que o Flamengo entra agora na data FIFA. Então foi um grande jogo aqui no Maracanã, um jogo muito disputado. O Grêmio teve grandes chances também, colocou 2 bolas na trave, Vila Sante e também o Luizito Soares. O que joga o Soares é uma enormidade. Mas se a gente pudesse pegar mesmo ali pelo que vai ser marcado esse jogo, pela volta propriamente dita ali, ele já tinha jogado alguns minutos, alguns jogos ali, mas é a volta de fato ali do Bruno Henrique, né? Conseguiu marcar o seu gol depois de 428 dias, o último gol dele tinha sido em 9 de abril do ano passado, um empate 1-1 com o Atlético Goianiense. Bruno Henrique, que teve uma lesão muito séria no joelho, sofreu demais, o Maracanã explodiu, parecia um título que o Flamengo tinha conquistado quando o Bruno Henrique fez esse gol. Emocionou, muita gente emocionada mesmo no Maracanã com esse gol do Bruno Henrique. O Flamengo já vencia por 2-0, o gol do Cebolinha e do Pedro, mas o gol do Bruno Henrique foi o que mexeu demais com muita gente aqui no Maracanã. O Bruno Henrique até comentava um pouquinho na zona mista ali, que o Renato deu um abraço nele, o Renato que trabalhou com ele. Então, o Bruno Henrique é um jogador muito querido, não só pela torcida, mas por todos os jogadores, o ambiente do Flamengo, todo mundo gosta demais desse atleta. Então, deixou todo mundo muito feliz, que era um jogador que se comentava no dia a dia, que estava tendo alguma dificuldade assim, mentalmente, de entrar de novo nos jogos, assim, questões de dividida, questão de ir pro lance, enfim, entrar no jogo assim e de fato se sentir confiante. Quem sabe agora com esse gol ele de fato consiga. Mas como eu disse, uma vitória impactante do Flamengo, placar
talvez não reflita ali o que foi o jogo, né? Vocês podem falar muito bem sobre isso daqui a pouco, mas de fato uma vitória muito impactante do Flamengo, como eu disse, vai com um sorriso de orelha a orelha para essa parada da data FIFA. E aí depois temos ali algumas repercussões que colhemos aqui no Maracanã e a gente ouve agora Sampaoli, Renato Gaúcho, então podemos ouvir um pouquinho do que falaram assim os comandantes depois dessa vitória do Flamengo no Maracanã. Feliz por la victoria, por consolidar desde el triunfo una situación complicada, mas o time tiene que mejorar. Hoy jugamos contra un rival difícil que estaba descansado, nos veníamos acumulando muchos jogos y se hizo un partido difícil por momentos, pero vamos creciendo, mejorando y comprendiendo muchas facetas do jogo que eu pretendo. Lo que más va a atrapalhar a Flamengo es o estado do campo, porque o Flamengo va a proponer jogar. Entonces, ojalá que o Maracaná sea nosso lugar, que o tiempo agora pueda fazer que o time jogue acá. Yo falei con la directoría, falei con todo el mundo, como falo con você, para mí solamente la Liga Brasilera de Fútbol, la única cosa que no me lloró de que yo me fui de aquí son los gramados. Entonces hay muy buenos jugadores, los mejores jugadores del mundo juegan aquí, entonces estadios llenos siempre, o sea, es ilógico no contar con gramado a la altura del fútbol brasileño. Yo falo siempre que tengo mucho respeto por el fútbol brasileño y el mayor respeto es un gramado. Enfrentamos uma grande equipe. Na minha opinião, o Flamengo e o Palmeiras têm os melhores plantéis hoje do Brasil. Nós enfrentamos um gigante de igual para igual dentro do Maracanã, para mais de 60 mil pessoas. Na minha opinião, minha equipe foi melhor, só que o Flamengo aproveitou melhor as oportunidades. Eu já tinha elogiado a minha equipe diante de São Paulo, que tinha sido um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. E esse jogo, na minha opinião, superou aquele jogo. Se não é o melhor, está entre os 3 melhores, sem dúvida alguma. Nos últimos jogos, eu tenho chegado no vestiário, elogiado bastante a minha equipe, tenho elogiado para vocês também, merecidamente. E tenho aplaudido a minha equipe nos últimos jogos que nós vencemos. Hoje, nós perdemos o jogo por um gigante, que é muito bem treinado. Volto a repetir, com jogadores de alto nível, jogadores a nível de seleção brasileira. Nós perdemos o jogo por 3-0 e eu aplaudi meu grupo no vestiário. Então é muito fácil para o treinador chegar e aplaudir sempre nas vitórias. Por que eu aplaudi o meu time? Porque eles jogaram e muito. E muito. Infelizmente, para nós, o Flamengo foi mais feliz nas conclusões. Fez 3 gols. Nós criamos inúmeras oportunidades, mas infelizmente hoje a bola não quis entrar. Tá então, né, Plehal? O Sampaoli e também o Renato falando sobre esse jogão aqui no Maracanã, sobre a questão do gramado. Flamengo e Fluminense que gerenciam o Maracanã aqui, esperam que ele se recupere agora, porque nesse momento tem aquela troca de gramado mesmo, para o gramado de inverno, esse momento da temporada, 10 dias de respiro. O Flamengo não volta a jogar aqui na outra semana, vai enfrentar o Bragantino fora de casa, mas o Fluminense no dia 21 já enfrenta o Atlético Mineiro aqui no Maracanã. E para arredondar, o Flamengo espera que nessa semana já arremate a contratação do Alan, o volante do Atlético Mineiro, 7,5 milhões de euros, com uma possibilidade de 1,5 milhão de euros mais para frente aí, de acordo com metas e tudo mais, e ainda luta pelo De La Cruz. O River faz jogo duro com o Liverpool e o agente do atleta já tudo mais encaminhado, mas o River faz um jogo duro por ser um adversário direto na Libertadores. No gol do Cebolinha, de novo, ele aparece. Ele é muito agudo, ele é muito rápido, ele tem muita força e ele está melhorando nesse aspecto. Ele entra na área, ele olha e ele dá o passe. Então, o Wesley, na minha opinião hoje, ele já é titular do Flamengo, ele vem em franca evolução, ele é um jogador que tem muito potencial, pode chegar num nível muito interessante, e ele já virou uma das armas ofensivas do time do Sampaoli, que conta com ele, hein?
aquela jogada de lançamento em velocidade para ele na ponta aqui de trás, muitas vezes o Davi Luiz ou outro jogador do meio campo, ela já faz parte aí do repertório rubro-negro, né? E ele também está entrando e dando assistências, e ele tem uma capacidade física incrível, ele marca bem. Então, o Flamengo achou um lateral direito. E acho até que não precisa contratar para lateral direita não, hein? Deixa o rapaz ter a sequência dele. Se o Flamengo trouxer um lateral direito, agora vai atrapalhar essa evolução do Wesley. Tem o Varela, que é um reserva. Tem o Mateuzinho, que está voltando em breve. Então o Flamengo achou um lateral direito. Parabéns ao Wesley, que vem muito bem. E o grande destaque do dia foi Bruno Henrique, né? Foi emocionante no Maracanã. Porque Bruno Henrique, né, e acho que a torcida do Flamengo irá concordar comigo, Bruno Henrique é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. É isso mesmo que você ouviu. Bruno Henrique é um dos maiores jogadores da história do Clube de Regatas Flamengo. Por tudo que ele fez, desde quando chegou, de janeiro de 2019 em diante. O rei dos clássicos, o rei da América, um jogador decisivo em momentos decisivos, se agigantou em Libertadores da América, apareceu muito bem em clássicos, em grandes jogos, o rei dos clássicos, né? E ele viveu um drama, né? Durante quase um ano ficou parado, uma lesão gravíssima, teve praticamente que reconstruir o joelho, sofreu muito, não é simples isso, né? E voltou, mas voltou de uma lesão grave e ainda muito longe do que pode apresentar, e voltou ainda travado, natural, e participou de alguns jogos. Ficou fora de outros. Mas hoje no Maracanã, podemos dizer que Bruno Henrique realmente voltou. Ele entrou muito bem no jogo e, inclusive, em determinados momentos, lembrando aquele Bruno Henrique que a galera conhece. Com boas arrancadas, com velocidade e mostrando também uma versatilidade que ele tem de ser um jogador que pode não só atuar pela ponta, mas jogar pelo meio da área, entrar na área e usar a cabeça. Aliás, uma jogada que começou com um ótimo jogador, Vitor Hugo, da base do Flamengo, que deu para o Coringa, que hoje também fez um ótimo jogo, e o passe do Gerson para o Bruno Henrique foi um deboche. O Gerson ligou o GPS, mira laser e pimba, colocou na cabeça do BH27, que foi lá e conferiu. Então foi um gol emocionante, um gol que coroou todo o esforço, e a reação do elenco do Flamengo mostra quem é o Bruno Henrique, né? Todo mundo foi lá, todo mundo. Até o Gabigol, que já estava com outro uniforme, que tinha saído no intervalo e tal, foi lá e fez questão de fazer aquele elo, aquela conexão com o Bruno Henrique. É uma dupla histórica, uma das maiores da história do Flamengo e do futebol brasileiro, né? E todos os jogadores, muito legal, foi um momento emocionante, a torcida, né, que ama o Bruno Henrique por tudo que ele já fez e pode fazer muito mais. Aliás, esse é o ponto interessante que eu gostaria de tocar. O Flamengo está aí trazendo jogadores, o Alan está muito adiantado a contratação, o Luiz Araújo já veio, já foi contratado, chegará em breve, o Rossi já está contratado, o goleiro, outros virão, e o Flamengo está fortalecendo o seu elenco, mas ganhando peças muito importantes. Além dos meninos, Matheus França, Vitor Hugo, Wesley, Matheus Gonçalves, que poderia ter mais chance, mas não tem jogado, entre outros, né? Matheus Cunha no gol. O Flamengo ganha de volta Bruno Henrique. E esse gol dele hoje dá confiança
da moral, da firmeza. É importante, depois de tantas incertezas, de dúvidas, né? Imaginem vocês, o cara ali na fisioterapia, pós-operatório, com muita dor, em determinado momento ele pensou, será que eu vou voltar? Será que eu vou conseguir? Tem que ter muita força psicológica, tem que ter muito apoio da família, dos amigos, de todos que estão à sua volta, tem que ter muita fé em Deus, né? E ele superou esse desafio e volta muito forte. E hoje mostrou que pode também ser uma peça importantíssima para o time do Flamengo. Olha, tem o Cebolinha que joga mais ou menos por ali, né, com ele, né? Pode-se estabelecer uma competição entre Bruno Henrique e Cebolinha, que eu acho que não tem competição, porque se o Bruno Henrique estiver bem, ele vai atropelar o Cebolinha. O Cebolinha ainda não deslanchou, embora tenha feito o gol importante hoje, que abriu o placar, mas ele também pode se tornar uma opção para jogar ao lado do Cebolinha, como homem de área. Importantíssima a volta do Bruno Henrique. Então o Flamengo realmente parece que está se encontrando na temporada e agora, como todos os outros times, terá 10 dias para treinar, né? O Flamengo terá o Varela na seleção uruguaia, o Vidal, que não tem jogado muito, e o Pulgar na seleção chilena, o Ayrton Lucas e o Pedro na seleção brasileira, mas terá no Rio de Janeiro a maior parte do seu elenco trabalhando com o Jorge Sampaoli no Ninho do Urubu, para voltar no jogo do dia 22 contra o Bragantino em Bragança Paulista, né? Então, muito interessante. Vamos ver como o Sampaoli irá aproveitar esse primeiro período que ele tem, né, de treinamento para valer, porque até agora foi jogo, né, o tempo todo, e pouquíssimos treinamentos, né? Hoje o Arrasca não foi bem. O Arrascaeta, ele hoje fez uma partida discreta, realmente perto do nível que ele pode apresentar. Ele ainda não está 100%, né? Ele tem participado bem de alguns jogos, tem sido decisivo, como sempre, porque ele é decisivo. Ele é um cara que desequilibra, faz diferença, mas dá para perceber que o Arrasca ainda não está no nível top. E isso é uma boa notícia, porque ele pode chegar a esse nível no segundo semestre, a partir de julho agora, que é quando o bicho vai pegar. As coisas vão começar a ser definidas. É isso? Então, realmente, ele não foi bem, mas ele é diferente, né? É um deboche. O Arrasca. É isso aí. Porque realmente, agora o clima no Flamengo melhorou de novo. Agora o clima no Flamengo é um clima positivo. E é o clima de um grupo que embalou de vez. O Flamengo está nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. O Flamengo está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. É o Flamengo se aproximando do Palmeiras e do Botafogo. Vou até pedir para a Liga para ver a distância do Flamengo agora para o Palmeiras e para o Botafogo. E é um Flamengo já praticamente classificado na Libertadores. Jogou bem contra o Racing? Não. Mas venceu. Então, quando você diz que agora fudeu, quando o rival, como o André, que é vascaíno, diz que agora fudeu, ele tem razão. Porque esse elenco do Flamengo, esse grupo do Flamengo, com as suas peças, né, com o elenco galáctico que tem, motivado, é difícil não conquistar um título, pelo menos, na temporada. O Flamengo, no ano passado, quando o Dorival estabilizou o clima, o Flamengo chegou do Botafogo e do Palmeiras. O Flamengo chegou numa situação que ele apaziguou. E o Flamengo, sem jogar tão bem, foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Ou seja, o Flamengo está muito à frente dos seus rivais, tirando o Palmeiras. E tá mesmo. Hoje, se você for falar dos principais clubes no Brasil, você tem que falar do Palmeiras e do Flamengo. São esses dois, não tem jeito. O próprio Atlético Mineiro já está em crise. Cudê, uns dizem que ele foi demitido, outros dizem que não. O clube diz que ele saiu, Cudê diz que não saiu. Então, é um Flamengo que, se ganhar fôlego, se tiver um grupo unido, dificilmente não ganha um título de expressão na temporada. Muito dificilmente. Tem, sim, é que apaziguou. E me desculpa, para mim o principal do jogo de hoje, a vontade do Flamengo.
Flamengo querendo jogar futebol. Até por isso abriu muito espaço pro Grêmio. Porque o Flamengo seguia atacando. O Flamengo fez 2-0, não parou de atacar. O Flamengo continuou querendo buscar o gol, contanto que chegou ao terceiro, no último minuto. Então, foi um Flamengo que motiva o seu torcedor, porque teve tesão para jogar bola e propôs o jogo. Atacou, não ficou com covardia. O Flamengo que me irritou contra o Racing, quarta-feira no Maracanã, eu estava no Maracanã, e foi um jogo feio, hoje deixou o torcedor que estava no Maracanã eufórico. O torcedor saiu excitado do Maracanã. Por quê? Porque o Grêmio é um gigante, porra. Tinha o Suárez dentro de campo. O Suárez estava dentro de campo e o Suárez sai de um Maracanã lotado, perdendo de 3-0. E eu vou dizer uma coisa, que é legal a gente trazer essas coisas aqui dos bastidores. Eu conversei com pessoas que bem influentes no Grêmio, principalmente da imprensa gaúcha, e eles diziam que o Suárez estava muito motivado para enfrentar o Flamengo no Maracanã. Eles diziam que o Suárez estava com brilho nos olhos de ir para o Maracanã lotado e enfrentar o Flamengo. Então você ganhar de um cara, um atacante de peso como o Suárez, que queria jogar no Maracanã lotado, que tinha esse sonho de jogar no Maracanã lotado, e você vencer por 3-0, e você pode perceber, o Suárez saiu esgotado de campo. Deu uma finalização linda no final, que bateu nas duas traves e saiu. Ele queria jogar esse jogo. O principal jogador, e isso eu tenho que falar, é o principal jogador do futebol brasileiro hoje. Nenhum jogador que está no futebol brasileiro tem o currículo do Suárez. Nenhum jogador tem o peso internacional que tem o Suárez. O principal jogador do futebol brasileiro hoje estava louco para enfrentar o Flamengo no Maracanã lotado. Isso deixa claro o que é o Flamengo. Isso deixa claro por que os jogadores têm que ter tesão para jogar pelo Flamengo. Porque o próprio Suárez queria enfrentar o Flamengo no Maracanã lotado. Isso é informação, isso não é suposição. Informação de pessoas que têm muita influência dentro do Grêmio, de pessoas da imprensa que têm muito contato dentro do Grêmio, de que o Suárez queria jogar esse jogo. O Suárez queria estar no Maracanã lotado, ele sonhava estar no Maracanã lotado. E o Suárez, super motivado, perdeu de 3-0 para o Flamengo. Que jogão foi esse Flamengo e Grêmio? Quem não viu o jogo deve ter pensado assim, pô, 3-0 o Flamengo, só deu o Flamengo no jogo. Não é verdade. O Flamengo jogou muita bola, sim. Everton Ribeiro jogou muito. Teve a volta do Bruno Henrique, que marcou o terceiro gol do Flamengo, primeiro gol, depois que ele voltou daquela contusão seríssima. Gerson voltando a jogar muita bola, inclusive o gol do Bruno Henrique foi um cruzamento na cabeça do Gerson. Agora, eu não me lembro de ter visto um jogo onde um time perdeu tantos gols como o Grêmio. O Bitelo jogou muita bola, o Suárez jogou muita bola, mas o que o Grêmio perdeu de gol foi incrível. Bola na trave, bola no travessão, jogador salvando gol embaixo da linha. O Grêmio cansou de perder gol. Hoje poderia ter sido 6-5 fácil. O Atlético Mineiro, que já estava dificultando muito a vida do Flamengo, ainda dificulta porque ele ainda não assinou a venda, tem mais um problema a resolver, tá? O Atlético Mineiro informou nesse domingo que no dia 10 de junho, no caso sábado, no vestiário do Mineirão, após o jogo contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, o treinador Eduardo Cudê comunicou a todos os presentes sua decisão de sair do clube. Diante do fato, Cudê não é mais nosso treinador. O que isso quer dizer? Que agora o Atlético Mineiro está voltado para a busca de um novo treinador. Vai enrolar na venda do Alan? Pessoas que comandam a carreira do Alan acreditam que não. Pessoas que estão envolvidas na negociação acreditam que não, porque isso não muda o cenário, o desejo do jogador não vai mudar, independentemente do treinador que chegue agora. O cenário financeiro do Atlético Mineiro também não vai mudar, muito pelo contrário. Mesmo que o Eduardo Cudê pague a multa rescisória, mesmo que isso aconteça, não vai mudar. O Atlético Mineiro continua vivendo uma dificuldade financeira muito grande. Ou seja, você, torcedor do Flamengo, que está muito feliz com a contratação do Alan, pode continuar muito feliz. Você que não está muito feliz com a contratação do Alan, pode ficar feliz, porque o Vene Casagrande te garante, é um baita jogador que o Flamengo está contratando. Um dos melhores volantes do futebol brasileiro, se não for melhor, mas é top 3 aí. Então eu te garanto, baita jogador,
Grande jogador que o Flamengo está contratando. Se vai dar certo ou não, aí é uma outra história, depende de vários fatores, eu não posso garantir isso para vocês. O que eu posso dizer é, o Flamengo está indo muito bem na contratação do Alan. Está pegando um grande volante, está contratando um grande volante de um rival na briga por um título no futebol brasileiro. Ou seja, além de se reforçar, ainda está fazendo que o Atlético Mineiro perca uma peça. É isso mesmo. Isso é estratégia, galera. Isso é estratégia. E o Flamengo, beleza, tá pagando alto. 7 milhões e meio de euros num jogador de 26 anos que você sabe que já está adaptado ao futebol brasileiro. Que você sabe que é grande chance de dar certo. Mas tem 1,5 de bonificação. Beleza. Que pague, na operação total, 9 milhões de euros. Para mim, continua sendo uma boa contratação. Um jogador que já teve passagem pelo futebol inglês, o Liverpool. Um jogador que chega respaldado pelo técnico, o Jorge Sampaoli. Então, você que está sendo contra a contratação do Alan, eu acho que não está conseguindo enxergar da maneira correta qual é o movimento do Flamengo. E é uma posição carente, sim. O Pulgar voltou a jogar bem, não precisa de volante. Claro que precisa. O Pulgar a todo momento é convocado para a seleção chilena. Inclusive foi convocado agora. O Pulgar pode se machucar, tá, gente? Pode acontecer um monte de coisa com o Pulgar. O Flamengo está certo, está fazendo a movimentação correta. O jogador, já falei, está de malas prontas, já prepara a sua viagem para o Rio de Janeiro. O Flamengo, inclusive, já está pensando na forma de anúncio, se vai anunciar de uma forma chamando muita atenção nas redes sociais, ou se é apenas uma nota, enfim. A diretoria do Flamengo está muito confiante para concretizar essa contratação já nos próximos dias. Então, tudo bem encaminhado aí para o volante Alan, enfim, se tornar reforço do Flamengo, um jogador que fez muito esforço para vestir a camisa do Flamengo. Isso precisa ser dito. Um jogador que fez um grande esforço para vestir a camisa do Flamengo. Só para vocês entenderem, o Flamengo vai pagar 7 milhões e meio fixos, mais 1,5 bonificação por 100%. O Atlético Mineiro é dono de 90%, 10% é do jogador. O jogador cedeu 3% ao Atlético Mineiro. Poxa, mas é só 3%, mas faz a conta aí de 3%, quanto é que dá dessa grana toda? Faz a conta aí. É muita grana. E o volante Alan abriu mão. Por quê? Porque tem desejo para facilitar nas tratativas, para convencer o Atlético Mineiro a fazer negócio. Então, isso tudo precisa ser levado em consideração na hora da contratação. Quando o jogador faz questão assim, briga, entre aspas, não no sentido ruim da palavra, no sentido pejorativo, num bom sentido, briga, quando ele faz questão, é meio caminho andado para dar certo. E repito, ele chega respaldado pelo treinador que pediu a contratação dele, ele chega depois de fazer grandes temporadas com a camisa do Atlético Mineiro, desde 2020 sendo titular no Atlético Mineiro, e hoje seria titular. Fisicamente ele está bem, você que está preocupado aí com a lesão dele, ele está bem. Clinicamente ele está recuperado, precisa só fazer o trabalho de transição para poder evoluir dentro de campo. Então, galera, podem ficar tranquilos. É uma baita contratação que o Flamengo vai fazer, pegando o volante Alan junto ao Atlético Mineiro. Sobre o De La Cruz, para mim também é uma outra contratação que seria um absurdo, tá? Mas essa daí é mais complicada. Inclusive, pessoas que estão na negociação dizem que vai se arrastar muito, tem que ver se o River vai se classificar para a próxima fase da Libertadores, então tem que esperar, não tem jeito. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo, então deixa o seu like, se inscreva no canal, e um detalhe importante, o Flamengo começou a decolar, principalmente no Campeonato Brasileiro, está a 5 pontos atrás do líder, que nesse momento é o Botafogo, 3 pontos atrás do Palmeiras, que é o segundo colocado. O Flamengo nesse momento está em terceiro na tabela do Campeonato Brasileiro, né? Então é isso daí. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê no próximo vídeo.